Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de quarta-feira do dia 5 de março de 2025. A pregadora de hoje é exatamente ela, a professora Karine. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Vim aqui pregar, né? Para quem não me conhece, tá? Acho que aqui todo mundo me conhece, mas meu nome é Karine, com K, tá certo? Meu nome é Karine. Vim aqui para falar a palavra de Deus e vamos abrir nossas Bíblias. Todo mundo pega a Bíblia. Abrir a Bíblia. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite No de livro de quarta-feira Jonas. do dia 5 de março de 2025. E esta é a professora Karine com K. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N está localizada na Travessa Tenente José Barreira, Capítulo número 1. 50, no Grande Álvaro N, Primeiro Fortaleza, capítulo de Jonas, Ceará, Nordeste, Brasil. Versículo 1 ao 2. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus e pedir sabedoria. Senhor Deus Pai, estamos aqui nessa noite, Pai, adorando, te agradecendo. E quero pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, Deus. Senhor Jesus, que não seja eu falando, mas sim o Teu Santo Espírito, que possa conduzir as minhas palavras, Pai. Senhor Jesus, abençoe nesta noite, que a gente possa entender e colocar em prática tudo que a gente for entender aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Vamos ler. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncia seu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Continuando no versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava da partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Versículo 4 até o 10. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e o caiu numa tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para lá falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado, porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. Bem, aqui nesses pequenos versículos, a gente vê que Deus enviou uma missão para Jonas fazer, que foi ir até a cidade de Nínive e pregar para que o povo fosse salvo. Mas Jonas, ele quis fugir do mandato de Deus, quis fugir da missão que Deus tinha mandado para ele. E, irmãos, ninguém esconde nada de Deus. Ninguém consegue esconder nada de Deus. E Jonas, ele tentou, mas não conseguiu. E aqui, por conta da desobediência, Jonas veio uma grande tempestade no barco que ele estava. E os marinheiros ficaram apavorados porque descobriram que ele era hebreu, que servia ao Deus dos céus e da terra. E decidiram jogar as cargas fora do mar para ver se conseguia esvaziar o navio, né?
para ver se a tempestade acalmava, mas não durou, porque quem trouxe aquela tempestade foi Jonas, por causa da sua desobediência. Continuando lendo aqui, no versículo 11 até o 16, vai dizer que Jonas, sendo lançado ao mar, foi lançado ao mar e acalmou a tempestade. Vamos ver. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga. Cada vez mais. Essa é a professora Karine. O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joga ele no mar e ele voltará, fica calmo. Eu sei que está terrível, que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizemos pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Jonas, aqui, ele viu que aquela tempestade era culpa dele. Então ele falou: me joguem no mar, que essa tempestade vai se acalmar. Então os marinheiros foram, jogaram Jonas no mar e pediram a Deus para que a responsabilidade da morte dele não fosse culpa dos marinheiros. Porque quem tinha trazido aquela tempestade não foi os marinheiros, foi Jonas, por causa da desobediência que ele desobedeceu a Deus. Aqui no versículo 17... Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga, noite do dia um sacrifício 5 e firmaram um compromisso de servir. março de 2025, O Senhor quarta-feira. fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou triste. E esta professora Karine. Aqui a gente vê a compaixão de Jesus Cristo por Jonas. Mesmo Jonas desobedecendo o que Deus pediu, seguindo outro caminho, Deus ele teve compaixão de Jonas e um grande peixe o engoliu. Ele não morreu. Deus teve muita compaixão de Jonas. Deus podia ter matado Jonas, não podia? Deus podia ter matado Jonas. Mas Deus é misericordioso e bondoso com todos nós. Vamos para o capítulo 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga. Noite de quarta-feira do dia 5 de março de 2025. E esta é a professora Karine. E ele me respondeu: gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste nas profundezas do oceano. Me lançastes e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença. E no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaiar, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o meu livramento. Amém. Aqui é a oração de Jonas, de arrependimento dele, pela sua desobediência. E a gente, às vezes, a gente peca sem saber. Tem horas que a gente nem quer saber de Deus. A gente amanhece por causa da pressa, ou por causa da correria, do trabalho, da escola, ou para ir apressar do curso. A gente esquece de orar, esquece de ler a Bíblia. Mas o mais importante é, todos os dias, a gente manter a nossa comunhão com Cristo. A gente manter a nossa intimidade. Nós todos os dias
Mesmo que seja pouco, seja um versículo da Bíblia que a gente vai ler, a gente tem que estar todos os dias em comunhão com Ele. É importante nós termos intimidade com Ele para não pecar contra Ele. Continuando, aqui no versículo 10, vai falar sobre o peixe que vomita Jonas. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. No capítulo 3, versículo 1 ao 3, em diante, até o versículo 10, vamos ler. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Desta vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que o Jonas disse, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não os destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Depois do arrependimento e da oração de Jonas, ele foi e obedeceu o que Deus tinha mandado. Ele foi pregar a cidade de Nínive e ele pregou de uma forma do amor de Deus e da compaixão, e também pregou que se eles não se arrependerem, aquela cidade ia ser destruída. Então o rei ouviu aquilo que Jonas disse e creu que havia somente um Deus, Deus dos céus e da terra. Assim nós temos que crer que só há um Deus, que é o Deus dos céus e da terra, que é o nosso Deus poderoso. E que não há outro caminho, é só Jesus Cristo. Se a gente for outro caminho, se a gente desobedecer a Deus, vai vir uma grande tempestade, e Deus vai vir uma grande tempestade. Mas que Deus possa nos abençoar. No capítulo 4, versículo 1 até o 3, vamos ler em diante. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que tu me farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio do amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade? Agora tira minha vida ao Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria na cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta.
Continuando, no dia Igreja seguinte, Adventista do porém, Sétimo ao Dia do bairro amanhecer, de Deus Alvorade, também noite mandou de uma quarta-feira lagarta. do dia 5 de Ela março comeu de um 2025. pedaço Esta é a da professora planta e secou. Karine. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou o vento leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado ao ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, nem sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorade, noite de quarta-feira do dia 5 de março de 2025. Esta é a professora Karine. Como pode Deus, ele tem compaixão daquele povo, tem amor por aquele povo, se aquele povo só sabia ter violência, só sabia ter raiva, só o amor daquele povo os criou. Como Deus teve compaixão daquele povo? Deus, ele tem compaixão por nós todos os dias. Deus, ele não desiste de nós. Amém. E Jonas, ele fugiu do mandado de Deus, mas logo ele obedeceu. Deus, ele não desistiu de Jonas, ele também não desiste de nós. A gente pode ser desobediente o que for, mas Deus, ele todos os dias tem compaixão por nós. Deus, ele quer que a gente todos os dias leia a palavra dele, faça uma oração, tenha comunhão com ele, porque ele não desiste de nós. E por que a gente tem que desistir dele tão fácil? A gente não deve desistir de Deus assim tão fácil. Ai, eu vou deixar... Não, vou ler a Bíblia depois. Depois eu leio assim. Ai, meu Deus, não. Agora eu estou ocupado nisso. Depois eu leio, eu tenho tempo depois. Não, depois eu oro, dá tempo. Eu faço uma oração de 2 horas depois. Não tem mais tempo, irmãos. Agora é hoje. Todos nós temos que estar lendo a Bíblia todos os dias para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar para nós. Se a gente tentar fugir do mandado de Deus, a gente só vai ter tempestade nas nossas vidas. E que a gente possa cada dia estar mais firme com Deus e que todos os dias nós possamos ter mais intimidade com Ele. Porque os tempos estão acabando, Deus está voltando e todos os dias nós temos que estar em comunhão com Ele para que a gente não possa perder o nosso galardão. Amém? Agora iremos escutar uma mensagem para você. Pois então vamos fazer a oração. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorade, noite de quarta-feira do dia 5 de março de 2025. Esta é a professora Karine Concar. Pois então vamos ficar de pé para orarmos ao nosso Deus. Fechando nossos olhos, curvemos a nossa cabeça, nossas frontes e oremos ao nosso Deus. Seu Pai, estamos aqui na Tua presença. Peço que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais e que a gente possa, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar para que a gente todos os dias possa vir orar e ler a Tua palavra. O Senhor Jesus nos abençoe nesta noite, guia nossos caminhos, nossas veredas e que todos os dias nós possamos estar nos preparando para o grande galardão. Senhor Jesus, nos dá coragem para que a gente possa sair pregando o Evangelho a toda criatura e que a gente possa, Senhor Deus, falar a verdade àqueles que não conhecem, falar a Tua palavra, o Teu amor e a Tua compaixão. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui e que a gente possa entender, que a gente entenda essa mensagem e que a gente possa colocar em prática, não somente eles, mas sim eu também, Deus, que eu possa colocar em prática e que a gente possa servir a Ti com coragem e com fervorosidade.
Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Está aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de quarta-feira do dia 5 de março de 2025, através da professora Karine. E esta é a professora Iva de vir pregar para cada um de nós e para Deus. E as meninas também, que infelizmente por causa da queda de energia não cantaram, mas que se esforçaram, passaram o dia ensaiando, mas da próxima vai dar certo. E o restante dos adolescentes também, que prontamente, de ontem para hoje, estavam prontos e firmes para louvar a Deus. A Karine estará à porta, que possamos ir na companhia de Deus. Valeu, Jesus. Valeu, Karine.